Existem alguns medos que são quase universais, que estão por toda parte. O medo da morte, o medo de perder o que ganhou, e o que podemos dizer de medo de parecer ridícula. O medo de parecer ridículo em uma situação não é nada mais, nada menos do que o medo de parecer idiota, de não se encaixar, de não se enquadrar, o medo de ser criticada. Só que este não é um vídeo para falar do medo de ser ridícula ou do medo de fracassar. Eu já falei até um pouco sobre isso antes, e eu quero hoje falar sobre como nós podemos pensar em coisas ridículas, como nós podemos pensar em coisas não usuais, já que pessoas que ousaram desafiar o ridículo de frente conquistaram o mundo. Recentemente, eu fiz uma formação muito maravilhosa de design de futuros e eu percebi que pensar em coisas estranhas, ridículas e não usuais é fundamental para o pensamento de futuros e para a inovação. E geralmente a gente tende a ter um pensamento baseado no senso comum, na padronização. Por isso que eu reuni aqui alguns aprendizados que estão me ajudando a inovar, justamente por pensar em coisas mais ridículas. Há como não ter medo do ridículo para chegar ao extraordinário. E assim, se você não ver mais nada desse vídeo, lembre-se disso. Ser esquisita é a sua vantagem escondida. As pessoas, elas não se apaixonam pela sua mesmice, elas se apaixonam pelas suas peculiaridades. E muitas vezes não percebem isso. Sua estranheza é sim diferencial, é o que deixa as pessoas curiosas sobre você e o que faz com que elas façam mais perguntas, sejam mais curiosas. Hoje em dia, todo mundo tá tentando ser alguma coisa, então não tente ser alguém que você não é. É ser quem você é. Porque sendo quem você é, você já vai ser esquisita por si só. Então eu acredito que ser você mesma, só por ser você mesma, você já vai ser um pouco estranha. E encontrar alguém que seja verdadeiramente autêntica, genuína, é uma ocorrência rara. Isso que eu falo, que abrace suas peculiaridades que surgem naturalmente. E isso pode ser a primeira oportunidade para você começar a pensar em coisas que são não usuais, sendo quem você é. Como dizia a diva Mary Monroe, a imperfeição ela é bela, a loucura é genial e é melhor ser absolutamente ridícula do que ser absolutamente chata. Um segundo ponto é que vocês precisam compartilhar os pensamentos estranhos. Pense em todos aqueles pensamentos estranhos que você tem, com que frequência você compartilha esses pensamentos. Recentemente eu comecei a compartilhar mais meus pensamentos estranhos, eu tenho tido a oportunidade de compartilhar ideias muito malucas nas turmas de pré-aceleração da B-Labs. Já falei de Marte, de viver na minha própria estrela, muitas coisas estranhas e doidas. E às vezes eu penso, né, será que eu tô parecendo muito estranha? Sim, às vezes parece ser estranha muitas vezes, mas a partir desse pensamento em comum é que a gente consegue exercitar essa imaginação. E pelo menos nas turmas da B-Labs de forma mais colaborativas. Então compartilhar os meus pensamentos estranhos tem sido super positivo. Um outro ponto é falar com pessoas que você não conhece. Talvez essa dica faça vocês se sentirem bem estranhos, né? Eu sei porque faz sair da zona de conforto, e nas pesquisas que a gente faz na B-Labs a gente costuma sair em campo, sair na rua falando com pessoas aleatórias, perguntando sobre sonhos, medos, aspirações, e às vezes as pessoas olham de forma estranha, sabe? Tipo, o que é que esse povo tá fazendo? Mas eu aprendi a achar lindo ser estranha. E esse tipo de conversa, assim, sobre medos, sonhos e com pessoas que eu não converso constantemente, eu usei na minha pesquisa de TCC e ela faz com que a gente rompa padrões mentais e a gente comece a fugir do óbvio. Eu acho que traz um pouco do voltar a ser criança. É meio que... Lembra do Zequinha, do Castelo Rá-Tim-Bum, que fica perguntando por quê? Mas por quê? Mas por quê? Então, quando você era criança, você tinha dúvidas sobre tudo. E agora, quando a gente cresce, né, geralmente a gente tem uma tendência a questionar menos as coisas. A gente assume simplesmente que elas deveriam ser do jeito que elas são. Talvez elas não sejam. E por isso que eu falo que a curiosidade é uma porta de entrada para outro mundo que se abre só por você ser uma pessoa esquisita e perguntar vários porquês. Um outro ponto bastante interessante é não prestar atenção no que os outros pensam. Isso é bem difícil, eu falo por mim, é bem difícil, eu me preocupo. Mas às vezes eu me preocupo demais com a imagem, e aí às vezes ser estranha não é fácil, porque a gente fica perguntando o que é que as pessoas vão pensar. Mas quando a gente abandona isso, o que os outros vão pensar da gente,
a gente começa a pensar, né, o que parece certo pra mim e não para outras pessoas. Isso é muito revolucionário. E você pode ser uma pessoa excêntrica ou não, mas não importa o que as pessoas pensam quando você é autêntica. Isso diz muito sobre a gente. Então, aquelas pessoas que se importam mesmo com a gente, elas não se importarão com quem você é ou o que você faz. Porque alguém deveria ter algo a dizer sobre quem a gente é ou o que a gente faz. Para pensar dessa maneira mais doida, eu sugiro que vocês comecem se perguntando quais são as posições sobre um determinado tópico e pense como é que isso poderia funcionar de forma diferente e se essa suposição não for mais verdadeira. Inclusive, eu recomendo que vocês escrevam como é que esse tópico pode funcionar de maneiras diferentes. E isso eu aprendi no curso do Instituto for the Futures e deram essa dica pra mim que eu achei muito massa, que se parece muito familiar, não tá sendo ridículo o suficiente. Pra fugir desse óbvio, a gente deve buscar coisas que a gente não é tão familiar com. E buscar de verdade ser curioso, ser curiosa, buscar essa coisa nova que muitas vezes a gente se posiciona de uma maneira fechada. Eu queria finalizar citando uma das minhas autoras favoritas que diz: avalie o mundo totalmente mudado em que vivemos e comece com imaginação adequada às possibilidades e estranhezas da vida da Terra neste momento. Então é isso, eu queria agradecer, mostrar o quão ridículo eu sou, o quão ridículas minhas ideias são e ajudar vocês a fugir um pouco do óbvio e começar a pensar em coisas não usuais, coisas ridículas, coisas estranhas. A ser estranho, o estranho é lindo. Então, se você gostou, deixa um like aqui pra dar uma força, assim, né, pra continuar fazendo esses vídeos e falando mais coisas legais pra vocês. Então, um cheiro!